da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha família. Jesus Cristo é o meu Senhor. Porque ao nome de Jesus se dobra todo o joelho, nos céus, na terra e nos infernos, e toda língua proclama, para a glória de Deus Pai. Bem forte agora: Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Foi muito bom nós termos toda essa oração da manhã desta forma. Ela foi inspirada. O Senhor fez uma obra maravilhosa no nosso meio, preparando este momento. Eu não sei se você percebeu quantas vezes foi repetida aqui a expressão o senhorio de Jesus. Quantas vezes o Nelsinho usou essa expressão? Quantas vezes Jesus foi proclamado Senhor? Quantas vezes nós fomos convidados a entregar, a permitir que Ele fosse o Senhor disso, daquilo, da nossa vida? Tudo veio preparando, e eu quero que você pegue comigo agora Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós estamos nas essências, nós estamos nas origens. Nós estamos ficando aí nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não saímos daí. Estamos ainda em Pentecostes, graças a Deus. E queremos ficar em Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É aquela grande pregação de Pedro, a primeira pregação de Pedro depois de Pentecostes. Ele vem dizendo o que havia acontecido com eles, começa a falar a respeito de Jesus e chega ao ponto central da sua pregação, que está aí no versículo 32. Atos 2, 32. Aí está a parte central da pregação de Pedro. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou-o, como vós vedes e ouvis. Pois Davi pessoalmente não subiu ao céu, todavia, diz, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés. Leia comigo agora 36, juntos. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Repete de novo 36. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Esse Jesus que vós crucificastes, Pedro teve a coragem do Espírito de dizer àqueles homens, e não eram homens quaisquer, eram os próprios judeus que estavam ali. Esse Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Vocês o crucificaram, levando esse Jesus ao máximo de ignomínia, ao máximo de desprezo. A condenação mais desprezível era a da cruz. Mas esse Jesus que vocês crucificaram, que foi desprezado ao máximo, Deus o constituiu Senhor e Cristo. E Ele, exaltado pela direita de Deus, é o versículo 33, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou-o, como vós vedes e ouvis. E é impressionante
Quando Pedro acaba de dizer isso, veja o que se segue no versículo 37. Ao ouvirem estas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração. Ficaram compungidos. E essa expressão é forte para dizer que ficaram tocados. Mas é mais forte ainda do que tocados. Ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais: que devemos fazer, irmãos? Eles estavam resolvidos, eles já estavam rendidos, se renderam. É como acontece numa guerra, quando os derrotados se rendem, o que eles fazem é perguntar para aqueles que venceram: o que é que devemos fazer? O que é que devemos fazer? Estamos aqui, estamos aqui. Foi o que aqueles homens fizeram. Vejam bem, eram judeus, eles haviam crucificado Jesus, pelo menos eles tinham participado, tinham visto a crucifixão de Jesus, mas diante dessas palavras de Pedro, se renderam de tal maneira, dizendo: eis-nos aqui, o que é que vai ser de nós agora? O que é que nós fazemos? Daí Pedro tinha toda a liberdade de dizer a eles o que é que Deus queria. E Pedro lhes transmite a vontade de Deus. E eles fazem. E eles fazem. Tanto fazem, como vai dizer aqui no finalzinho desse trecho, e naquele dia, é o versículo 41. E naquele dia, elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Gente, a primeira graça do derramamento do Espírito Santo, além de nos fazer homens e mulheres cheios do Espírito Santo, é nos dar a graça de que Jesus seja o Senhor da nossa vida. E eu quero dizer isso a você: é graça, é graça. São Paulo vai dizer depois, lá na frente, na carta aos Coríntios, nem precisa pegar, senão você vai perder esse trecho onde nós estamos, mas o trecho conhecidíssimo por nós, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, Paulo vai dizer: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. É 1 Coríntios 12, versículo 3. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. E é claro, você entende que aqui não é dizer Jesus é o Senhor por dizer, mas realmente ter Jesus como Senhor. E porque tem Jesus como Senhor, proclama Jesus como Senhor. Ninguém pode fazer isso a não ser sob a ação do Espírito Santo. Quem nos faz reconhecer Jesus como Senhor, quem nos faz render-nos diante de Jesus como Senhor, é o Espírito Santo. E sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês muito importante. O que justamente o demônio fez, Lúcifer e com ele os seus anjos rebeldes, o que o demônio fez foi não aceitar o senhorio de Jesus. E veja bem, o negócio dele não foi simplesmente desobedecer a Deus, não, ele não quis estar sujeito debaixo de Jesus, porque Deus escolheu Lúcifer para uma grande obra, a mais linda obra de Deus. Ele, como um anjo inteligente, como um anjo cheio de luz, como um anjo cheio de poderes de Deus, Deus o escolheu para que ele preparasse, repare bem, esta terra e preparasse esta humanidade, para que a humanidade recebesse, para que essa terra recebesse o Filho de Deus, que vindo e se tornando homem, se chamasse Jesus. Às vezes nós pensamos que Jesus veio só porque aconteceu o pecado. Não, teologicamente não é assim. Mesmo que não houvesse o pecado, Jesus já viria. Já estava nos planos do Pai. E essa é a grande coisa, a grande verdade, a maravilhosa verdade. Era a vontade do Pai que o seu Filho viesse e se encarnasse,
se tornasse homem como nós, vivesse no meio de nós e fosse justamente aquele que unisse o céu e a terra, o grande mediador, o grande pontífice, ligando essa humanidade a Deus, ligando a nossa pobre humanidade ao Deus 3 vezes santo, ao Deus 3 vezes altíssimo. Jesus vinha justamente assumindo a nossa natureza humana, quer dizer, tendo um corpo como nós, tendo humanidade, inteligência, sentimentos humanos, coração humano como nós, para ligar a terra ao céu. Ele, por vontade do Pai, ia fazer essa ligação. Vindo de Deus, ele vinha ligar a terra ao céu. Vindo de Deus, ele ia ligar o humano ao divino, o natural ao sobrenatural. E justamente, preste bem atenção, Lúcifer foi escolhido por Deus, e para isso ele tinha muitos anjos sob o seu serviço, porque os anjos, veja na Bíblia, acompanha a Bíblia, eles recebem tarefas de Deus. Assim aconteceu com Tobias, que recebeu o arcanjo São Rafael. São anjos que vêm falar a Abraão. A gente vai folheando a Bíblia e vai encontrando as missões dos anjos. As missões dos anjos. Eles recebem missões e vêm realizar essas missões. Até a missão do anjo Gabriel, que fala a Zacarias a respeito da sua esposa Isabel, que ia ter um filho, que era João Batista. E depois o mesmo anjo, o mesmo arcanjo Gabriel, que vai anunciar a Maria. São missões que os anjos recebem. Até na última hora, quando Jesus está em agonia ali no Horto das Oliveiras, às vezes ele passa por alto assim na Escritura. Não é verdade que vieram os anjos e veio um anjo específico para consolar Jesus? O Pai mandou um anjo para consolar Jesus. Está no Evangelho. Após a ressurreição, são os anjos que anunciam a Maria Madalena que ele havia ressuscitado. Depois Jesus aparece para ela. Enfim, os anjos recebem missões, e Lúcifer recebeu a missão das missões, e para isso ele tinha toda uma grande quantidade de anjos a seu serviço. Para quê? Veja bem, para preparar esta terra, para preparar este mundo e para preparar esta humanidade para que o Filho de Deus viesse e se fizesse homem. Agora, Deus sempre é assim. Ele não anuncia o seu plano logo todinho na primeira vez. Ele vai anunciando aos poucos. Ele é o Senhor. Ele vai dando as ordens, faça isso, e depois mais aquilo, e mais aquilo, explicando os porquês. Quando chegou o momento em que Deus revelou a Lúcifer de que o seu filho viria a essa terra e se faria homem, se faria criatura humana, teria um corpo como os homens, viveria a vida humana, e que ele tinha a glória, ele tinha a honra de estar a serviço do Filho de Deus encarnado, do Filho de Deus feito homem. Ele disse: não, isso não. Estar a teu serviço, Deus Altíssimo, tudo bem. Preparar essa terra, tudo bem. Preparar essa humanidade, tudo bem. Até preparar a vida do teu filho, tudo bem. Mas ele encarnado, ele feito homem, ele feito carne. Eu justamente que estou preparando esse mundo, eu que estou preparando essa humanidade. O Senhor me deu o poder para isso. O Senhor me entregou tudo isso. Eu sou o príncipe deste mundo. Agora eu vou ter que me dobrar diante do teu filho? Sim, mas feito homem? Não, esta não. Servir a ele feito homem? Não, esta não. A ele eu não aceito. A ele feito homem eu não obedeço. Você está entendendo? O que é que foi que aconteceu? Ele existia para isso. Na hora que ele disse: não vou fazer, porque a gente homem, graças a Deus, a gente criatura humana, graças a Deus, às vezes no nervoso, no orgulho, fala uma coisa, fala para valer, depois a gente pensa,
a gente vê, a gente se arrepende, a gente volta atrás. Só que os anjos não. Os anjos sabem o que eles fazem. Eles sabem. Nós somos fracos. E fazemos a coisa no nervosismo, fazemos a coisa no ímpeto, fazemos a coisa no impulso. Eles quando fazem, fazem porque sabem o que estão fazendo. E por isso não voltam atrás. Infelizmente, mas não voltam atrás. Portanto, quando ele pronunciou isso, quando ele deu o seu não, foi para valer, e não só para valer, foi irreversível. Não é que Deus quisesse que fosse irreversível, é que com o anjo é assim. O anjo é anjo, ele não é homem, não é criatura humana. E preste bem atenção, por causa disso, porque ele disse esse não, que ele não serviria a Jesus, é por isso que a grande sanha do inimigo é destruir Jesus, é impedir o senhorio de Jesus, porque ele não aceitou. Ele obedeceria assim o Filho de Deus, Deus divino. Mas o Filho de Deus feito homem? Não. Mas o Filho de Deus feito homem e se chamando Jesus, ele não queria obedecer. Portanto, ele não queria saber de Jesus, ele não queria saber do senhorio de Jesus. Pelo contrário, eu sou o príncipe deste mundo. Você já reparou que várias vezes Jesus chama a ele de o príncipe deste mundo? Porque Deus deu e Deus não volta atrás. Deus fez realmente a ele príncipe desse mundo. O Senhor seria Jesus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores seria Jesus. Só que o Pai já tinha feito Lúcifer príncipe desse mundo. Príncipe para quê? Para como príncipe ele preparar essa terra, preparar esse mundo, preparar essa humanidade para receber o seu filho que seria o rei, que seria o Senhor. Você está entendendo? Só que o bandido não aceitou. Você se lembra que nas tentações de Jesus, aquele momento que descaradamente ele diz para Jesus: está aqui a beleza dessa terra, todas as nações e todos os impérios e todos os reinos deste mundo, tudo me pertence porque tudo me foi dado, e tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Ele teve a descaradez de dizer isso. E interessante, Jesus rebate dizendo: não, adorarás unicamente o Senhor teu Deus. Assim que Jesus rebate. Mas Jesus não rebate aquilo que ele disse, que isso tudo me foi dado e que tudo isso me pertence. Porque realmente o Pai havia dado a ele tudo isso. Mas dado para quê? Ele era o príncipe desse mundo. E Jesus nunca negou. Pelo contrário, Jesus o chama de o príncipe desse mundo. O Pai deu a ele tudo isso para que ele preparasse esse mundo e preparasse essa humanidade para que viesse o seu filho e o seu filho se tornasse o Senhor. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso, e preste bem atenção, a coisa que mais o inimigo faz é impedir o senhorio de Jesus. Ele não quer que Jesus seja o Senhor. Ele não quer que Jesus seja o Senhor dessa terra. Ele não quer que Jesus seja Senhor de ninguém. Ele não quer que Jesus seja o Senhor das nossas famílias. Ele não quer que Jesus seja o Senhor das nações. Ele não quer que Jesus seja o Senhor dos que governam. Ele não quer que Jesus seja o Senhor da política. Ele não quer que Jesus seja o Senhor dos meios de comunicação. Ele não quer que Jesus seja o Senhor da economia. Ele não quer que Jesus seja o Senhor do comércio. Não quer. Ele não quer que Jesus seja o Senhor da música. Não quer. Ele não quer que Jesus seja Senhor de nada, de nada, de nada, de nada. E faz de tudo, de tudo, de tudo, solapando. Ele usa todos os meios, toda a sua inteligência, toda a sua sabedoria. Ele usa todos os anjos que estavam e continuaram a serviço dele para preparar esse mundo para o senhorio de Jesus. Agora ao contrário, para destruir o senhorio de Jesus. E aí está uma coisa muito importante: ele não conseguirá. A grande luta está sendo esta. A grande luta está sendo essa. Ele está impedindo que Jesus seja o Senhor. Mas Jesus será. Até a primeira vez Jesus veio por causa disso.
porque o mundo estava nesta situação, e porque a humanidade estava nessa situação, enganada pelo inimigo, dirigida, governada pelo inimigo de Jesus, inimigo do Pai, e portanto inimigo nosso também. Jesus veio a primeira vez pobre, humilde. Gente, Jesus aceitou vir a primeira vez, tão humilde que nasceu numa estrebaria. A gente enfeita às vezes dizendo a gruta de Belém e o estábulo de Belém, mas na verdade era uma estrebaria, onde os animais ficavam, e onde Jesus foi colocado por Nossa Senhora e São José. A gente chama de manjedoura, né? O que é manjedoura? Manjedoura vem do verbo mangiare dos nossos italianos, comer. É onde os animais comiam. É aquele coxo, o pessoal da roça, o pessoal da fazenda conhece muito bem. Aquele coxo onde a gente põe o alimento para o gado comer. Foi lá que Nossa Senhora ajeitou para colocar Jesus. Jesus nasce assim, na extrema simplicidade, na extrema humildade, na extrema pobreza. Vai viver em Nazaré. Jesus não sai ali do território de Israel. E a vida de Jesus é uma vida pobre, uma vida simples. Ele era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Era assim. Mas viveu uma vida simples, uma vida pobre no nosso meio. E tudo que Jesus faz foi simplicidade e humildade. E a máxima coisa que Jesus faz é obedecer ao seu Pai, é obedecer ao seu Pai. Ele diz claro: eu não vim para fazer a minha vontade, não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. São Paulo vai dizer, quando Jesus entrou no mundo, o que ele diz: eis-me aqui, ó Deus, não quiseste mais holocaustos, nem vítimas, mas me deste um corpo, me deste uma humanidade. Então eu disse: eis-me aqui, ó Deus, é de mim que está escrito no rolo do livro: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. E diz Paulo: Jesus entrou neste mundo para fazer a vontade do Pai. Em outras palavras, enquanto o inimigo, enquanto Lúcifer disse: não, eu não vou fazer a tua vontade, esse negócio de eu estar sujeito ao teu filho feito homem, não, isso não. Aquele que era o filho, veja bem, aquele que era Deus não era um anjo criado, mas aquele que era Deus, e aquele que já tinha sido constituído pelo Pai como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que vinha a esse mundo para estar no meio de nós. Ele se fez humilde, ele se fez pobre, ele se fez simples, ele se fez obediente. E gente, me encanta aquela outra passagem. Depois que Jesus é encontrado aos 12 anos entre os doutores do templo, depois que ele diz à sua mãe: mas por que me procuráveis? A sua mãe e a José: não sabias que devo ocupar-me das coisas que são de meu Pai? Não sabias que eu devo ocupar-me disso, das coisas que são do meu Pai? Então eu só podia estar aqui e não em outro lugar. Mas continua o Evangelho de São Lucas: ele voltou com eles para Nazaré e lhes era submisso. E lhes era submisso. E ele não era mais nenezinho, não. Ele não era mais menininho, não. Já tinha 12 anos, e era entre os 12 e os 13 anos que o menino se tornava de maior de idade no meio do povo de Deus. Era uma função bonita, em que ele recebia um livro, o livro era aberto, e o menino, que já tinha sido preparado em casa, preparado na sinagoga, agora recebia a sua maioridade. O primeiro gesto que ele fazia era ler publicamente a palavra de Deus, diretamente no livro sagrado. Portanto, era o Jesus maior de idade, veja bem, era o Jesus maior de idade, que já tinha recebido a sua maioridade ali diante do seu povo, que já tinha lido o livro da lei ali diante da assembleia, que voltando para Nazaré lhes era submisso. Gente, para quê? Para justamente destruir aquilo que o inimigo não quis fazer. Destruir o orgulho do inimigo, destruir a vaidade do inimigo,
destruir a autossuficiência de Lúcifer com a sua humildade, com a sua simplicidade, com a sua pobreza, com a sua obediência, obediência a Deus e obediência àqueles a quem ele devia obediência, porque eram os seus pais. Maria era sua mãe e José era o seu pai adotivo, mas José assumiu a paternidade e Jesus assumiu a filiação. E lhes era submisso. Para quê? Para destruir todo o veneno da desobediência de Satanás. Mas eu sou obrigado a continuar dizendo para vocês que tudo aquilo que Lúcifer e os seus anjos tinham antes, até mesmo de poderes espirituais, porque eles são espíritos, de inteligência, de sabedoria, que eram usados, que deviam ser usados e começaram a ser usados para preparar esse mundo, essa humanidade, para receber o Filho de Deus, portanto para o Cristo. Tudo isso se tornou uma força anti-Cristo. Agora não mais para preparar, mas para despreparar, para impedir, para afastar, para que ninguém aceite Jesus como Senhor, para que ninguém aceite Jesus, para que ninguém se dobre diante de Jesus, para que ninguém aceite o senhorio de Jesus, para que os governantes desse mundo governem esse mundo de acordo com a cabeça deles e de acordo com os propósitos do inimigo, que quer dar a eles o que ele queria dar a Jesus, que era poder, glória, majestade, muito dinheiro, muito poderio. Mas nada de Jesus, nada do senhorio de Jesus, nada das leis de Jesus, nada do evangelho de Jesus. O inimigo hoje faz de tudo, Lúcifer faz de tudo com os seus anjos, para impedir que Jesus seja o Senhor da educação, da nossa educação, do sistema de educação, do nosso sistema de saúde, que Jesus seja o Senhor do nosso sistema financeiro, o nosso e o do mundo inteiro. Que Jesus seja o Senhor da economia. Que Jesus seja o Senhor dos meios de comunicação. Ele faz de tudo para destruir, para destruir, para destruir. E saiba, gente, essa luta não é uma luta que acontece de vez em quando. Eu sei que por aí se diz muito. Eu sei que eclesiásticos, padres e bispos mesmo, é sofrido a gente ter que dizer isso, né? Ficam dizendo que a renovação vê o demônio em tudo. É que infelizmente os membros da igreja não veem o demônio em nada. Na igreja você sabe muito bem que nos séculos passados a humanidade não conhecia os micróbios, não conhecia os vírus e portanto o perigo dos vírus. Não sabia, não conhecia. Foi bem agora, bem perto, foi nesses últimos séculos que a humanidade conheceu isso, descobriu isto. Você já imaginou um médico de hoje, que enfermeiros de hoje, achassem, não, esse negócio de micróbio, esse negócio de vírus e tal, é exagero. Para que tanta coisa? Para que tanta asepsia? E por que limpar e purificar tudo e colocar esse instrumental lá para ser esterilizado? Para que tanta esterilização? Não, esse negócio de micróbio não existe, ninguém está vendo e tal. Mesmo se existisse micróbio, se existisse vírus e tal, eles não fazem muito mal, não. É uma coisa microscópica, só se vê no microscópio só, e bons microscópios e tal, isso não faz mal nenhum. Gente, infelizmente na igreja nós temos agido assim. Dá para entender uma medicina que não se abra para a realidade dos micróbios? Dá para entender um cristianismo que, como eu estou explicando a você teologicamente, tem essas bases em que o pessoal diz, não, o diabo não existe, e se existe ele é tão inofensivo que não faz mal a ninguém, não. É claro, é disso que ele gosta, Eu falei isso para dizer a vocês, nós não estamos aqui querendo ver o diabo em tudo. Bem ao contrário, nós estamos vendo o diabo em tudo aquilo que ele está. E se infelizmente ele está em tudo, se ele está na economia, se ele está na política, se ele está nos meios de comunicação, para quê?
Não quer dizer que essas coisas sejam más. Ele está lá para que tudo isso não sirva ao senhorio de Jesus e para atrapalhar a nós de termos Jesus como Senhor. É só ver o que ele está fazendo com os meios de comunicação, para impedir que Jesus seja o nosso Senhor, para impedir que nós conheçamos o Evangelho e mais ainda que nós vivamos o Evangelho. Ele está muito dentro do sistema de educação, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, para descristianizar, para destruir as verdades, para destruir o Evangelho, para destruir Jesus. Ele está, gente, e não é uma brincadeirinha não. Não é apenas a questão de ele estar tentando a gente, não é apenas a questão de ele causar essa doença, aquela doença, também isso ele faz. Mas o grande projeto, o grande plano dele é impedir Jesus de ser o Senhor, é destruir Jesus. Se ele pudesse, ele destruiria Jesus. E na sanha louca dele, ele faz tudo para destruir. Só que não vai conseguir, ele mesmo sabe. Ele vai ter que reconhecer que Jesus é o Senhor. E a maior raiva dele é essa. Portanto, se ele vai ter que um dia reconhecer que Jesus é o Senhor, ele agora faz o máximo para impedir, e para retardar que Jesus seja aceito como Senhor. Você conhece aquela passagem tão linda a respeito da intercessão? Que está lá no livro do Êxodo, capítulo 17. É rapidinho. Êxodo 17. Êxodo 17, versículo 8 e seguintes. Você se lembra que os amalecitas vieram contra o povo de Israel que vinha pelo deserto. Só que aqui fala não de amalecitas, mas fala de Amaleque. Personaliza: Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Versículo 8. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. E sempre fala em Amaleque. E o que é que Deus fez? Deus convocou Moisés e mandou que Moisés, Arão e Ur subissem para o alto da montanha e lá estivessem orando e intercedendo. Que Moisés levantasse a sua mão para o alto, para o céu, e ficasse orando e ficasse proclamando a vitória de Deus. Enquanto lá embaixo, Josué, e veja bem, Josué era o mais novo, era o mais jovem, era o mais sem prática. Moisés não, Moisés era mais adulto. Moisés esteve na corte do faraó, Moisés conhecia artes marciais, Josué não. Deus manda que Josué vá com os seus soldados batalhar na planície contra Amaleque, mas lá em cima no alto da montanha, quem está? Era Moisés, era Arão, era Ur, eram os chefes que estavam lá, eram os líderes, eram os antigos que estavam lá, eram os maduros que estavam lá, não eram os iniciantes. Os iniciantes foram lutar lá embaixo contra Amaleque, e dizer que os amalecitas eram muito mais do que os judeus. Os amalecitas tinham armas, os amalecitas tinham estratégias, os amalecitas conheciam a região, enquanto o povo de Israel vinha coitado, com as suas famílias, com o seu gado, com os seus trem, como dizem os mineiros, né? Todos os seus, aqueles jacás, aqueles baús, aquelas trouxas, caminhando pelo deserto, atravancados com as coisas que estavam ali. Como vencer aquele inimigo? E o bonito é que enquanto Moisés está com o braço levantado, orando, e mais do que isso, proclamando a vitória de Deus, lá embaixo Josué vence. Na hora que Moisés vai se cansando e vai baixando a mão, e não tem mais força, não tem mais ânimo para continuar proclamando a vitória do Senhor, os amalecitas começam a vencer, e Ur e Arão lá em cima percebem. E Moisés, coitado, levanta o braço de novo,
até que por fim fazem Moisés sentar numa pedra. Arão e Hur pegam as mãos de Moisés, e eles seguram então a mão de Moisés, para que a mão de Moisés fique lá em cima, e eles começam juntos com Moisés a orar e a proclamar a vitória de Deus. Eles se fazem também boca de Moisés, eles se fazem o sustento da mão de Moisés, e Moisés permanecendo com a mão levantada, 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 proclamando, proclamando, proclamando a vitória de Deus. Aí sim, até o final daquela tarde, os israelitas, Josué vence os amalecitas, eles são colocados em debandada. E impressionante o que se diz no final desse trecho. Pega comigo o versículo 14, Êxodo 17, 14. O Senhor disse a Moisés: escreve isto para lembrar. Só que se lembrar aqui ficou muito fraco na nossa tradução. A tradução exata é para perpétua memória. É para perpétua memória. Escreve isso para perpétua memória. E dize a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Gente, Amaleque aqui está significando as forças do mal. Está significando aqui Lúcifer e os seus anjos, que agora, naquele momento, estava impedindo a passagem do povo de Deus que ia para a terra prometida. Aqueles que iriam trazer o Messias estavam indo para lá. Amaleque aqui está significado neles, porque quem comandava os amalecitas por trás era Lúcifer e os seus anjos rebeldes. Então diz: escreve isto para a memória perpétua, e diz a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Moisés construiu um altar que se chamou Javé Nessi. Já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor, o Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. Guarde essa frase: já que a mão, sim, a mão do inimigo, a mão de Lúcifer, aquele que devia obedecer, já que a mão dele se levantou contra o trono, se levantou contra o trono, se opôs a Deus, não quis saber de Deus, e mais uma vez está aqui nesta batalha, se opondo contra o trono, se opondo contra a vontade do Altíssimo. Uma vez que a mão dele, uma vez que a mão do desobediente, do rebelde, se levantou contra o trono, continua a palavra dizendo: o Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. Gente, não somos nós que estamos em guerra com o inimigo, não. Quem está em guerra com o inimigo é o Senhor. E é Ele quem o proclama, ainda lá no Antigo Testamento. Uma vez que ele levantou a mão, teve a ousadia de levantar a mão contra o trono do Senhor. O Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. E Jesus o vencerá. Jesus vence agora pela sua humildade, pela sua simplicidade, pela sua pobreza, pela sua obediência. Jesus vence agora pela sua misericórdia, acolhendo todos os que foram vítimas de Satanás. Sim, todos os que foram vítimas de Satanás no pecado, em qualquer espécie de pecado, os que foram espezinhados na sua sexualidade, os que foram espezinhados no seu ser de homem, de mulher, os que foram espezinhados pela droga, os que foram espezinhados pela bebida, os que foram espezinhados em tantos vícios, vício de jogo, os que foram espezinhados pela vida que viveram, pela vida errada que viveram, pelo próprio orgulho, pela própria vaidade, pela própria desobediência, aqueles que foram realmente assim pisados por Satanás, o Senhor age com eles com misericórdia, porque eles acabaram sendo assim, porque foram vítimas do inimigo. É assim que Jesus vence, é assim que Jesus vence. Até nós pensaríamos em termos humanos: bom, por que é que Jesus, uma vez que é o Senhor, Ele não acaba de vez com o inimigo? Nós não sabemos. Só que o plano do Pai era que Jesus viesse pobre, humilde, simples, obediente, misericordioso, perdoando,
E que não fizesse isso só com o povo judeu, mas continuasse com esse povo que continuou. Gente, já estamos próximo do ano 2000 e o Senhor continua nos chamando, nos trazendo. Os escolhidos também somos nós, os escolhidos, as escolhidas são também os filhos e as filhas de vocês, os netos e as netas de vocês. Também eles estão sendo restaurados, recuperados pelo Senhor. Também eles estão sendo de novo trazidos pelo Senhor, perdoados pelo Senhor, recuperados pelo Senhor. É uma grande história de amor. Se o Senhor tivesse acabado a história da salvação, da nossa salvação, há 20, 30, 40 anos atrás, eu não estava nessa, infelizmente, mas o Senhor esperava por mim, o Senhor esperava por você, e por isso Ele não destruiu o poderio de Satanás, não. Ele continua firme ainda na sua redenção. E redenção é isso, gente, é pegar aqueles que estão lá no buraco, pegá-los pela mão, e pegar e puxar, por mais duro que seja, Jesus está fazendo isto. É pegar todos aqueles que estão no buraco, que estão no precipício, é enfrentar e ir à ovelha, é descer a montanha, é descer o desfiladeiro, é correr todo o risco de inclusive cair penhasco abaixo, para ir pegar a ovelha que está lá, machucada, ferida, que nem pode sair, que não pode vir não, porque está com a perna machucada, porque tem machucaduras. E lá mesmo no despenhadeiro curar aquela ovelha, depois pegar a ovelha no braço, pegá-la no colo e trazê-la de volta. Gente, redenção é isso, e Jesus está fazendo isso. E por essa razão, Ele não deu um basta, Ele não deu um chega a esse poderio de Satanás, porque Ele está ainda recuperando as suas ovelhas machucadas por Satanás. Claro, muitas e muitas vezes nós, ovelhas, acabamos sendo os culpados dessa machucadura, porque em vez de ouvir o Senhor, ouvimos ao inimigo. Em vez de obedecer ao Senhor, somos atraídos ingenuamente pelo inimigo. Mas, mesmo culpados, o Senhor tem piedade de nós, o Senhor tem misericórdia de nós. E misericórdia é misericórdia. Misericórdia não é apenas quando a gente não tem culpa nenhuma, então o Senhor tem misericórdia. É ao contrário. Misericórdia é com os culpados. Misericórdia é com os réus. Quando alguém que tem autoridade perdoa, é porque a pessoa tinha culpa. Tinha culpa. Se a pessoa não tinha culpa, não há perdão. Ele apenas admite que a pessoa não tinha culpa. Mas se a pessoa é absolvida, é porque ela tinha culpa. Somente que o Senhor, somente que o juiz, aquele que tinha o poder de julgar, usou de misericórdia e perdoou. E é isso que Jesus está fazendo. E eu quero dizer para você, num parênteses muito importante, a única coisa que o inimigo não sabe fazer é, primeiro, ser humilde, se humilhar. Segundo, é ter misericórdia. E por isso, perdoar. Daí você já percebe qual é a arma para você pegar e dar um murro mais certeiro no meio das ventas do inimigo, bem ali no nariz, entre boca e olhos, e acertar o nariz de cheio. Pá! O soco certeiro acontece justamente pela humildade, pela misericórdia e, portanto, pelo perdão. Gente, humildade não é se fazer de capacho, não é o deitar para o outro, pegar e botar o pé em cima. Não é. A gente pensa que a gente se humilhar, ser humilde e ter misericórdia e perdoar, é eu ficar aqui e o outro colocar os pés nas minhas costas. Mas mesmo que ele faça isso, mesmo que abusando da minha misericórdia, mesmo que abusando do meu perdão, ele põe os pés nas minhas costas, até no meu pescoço, se ele faz a ousadia disso, o que eu estou realizando pela graça de Deus, em me humilhar, em ter misericórdia e em ter perdão, é tão mais poderoso do que o orgulho dele, do que a vaidade dele, do que a maldade dele, que esta minha humildade, que esta minha misericórdia, que esse meu perdão
vence o pecado nele e vence a ele. E é o meio que Deus tem para reconquistá-lo, não para humilhá-lo, não para jogá-lo no chão, não para destruí-lo, mas para reconquistá-lo para Deus. Pai aprende isso, mãe aprende isso, filho aprende isso, filha aprende isso. A gente que às vezes não, que com frequência tem que fazer isso diante do padre, diante dos líderes, diante daqueles que dirigem pastorais e movimentos, mesmo que, pela sua humildade, pela sua simplicidade, pela sua misericórdia, pelo seu perdão, o pessoal pensa que você é boboca mesmo, e te humilha mais ainda, e abusando da sua humildade, abusando da sua misericórdia, põe os pés em cima das suas costas, em cima do seu pescoço. Saiba que, primeiro, a humildade é a grande vitória de Deus sobre o orgulho dele, a vaidade dele, a prepotência dele. Sim, a grande vitória de Deus. É a grande vitória de Deus contra o inimigo que o fez orgulhoso, prepotente e maldoso. A minha misericórdia é o canal do perdão para ele sair do próprio pecado, do próprio orgulho, da própria vaidade, da própria potência, da própria autossuficiência. Percebe? E o meu perdão é o corte de Deus. Sim, é o corte de Deus para libertá-lo, para curá-lo, para restaurá-lo. Acredite nisso. Acredite nisso, o que aconteceu com Jesus acontece com cada um de nós. Gente, a cruz não foi só uma vez lá no Calvário, não. A cruz acontece cada vez que você se humilha. A cruz acontece cada vez que você, movido pelo Espírito, tem misericórdia. A cruz acontece cada vez que você perdoa. É como um sacramental. É como um sacramental. Nesta hora a redenção de Jesus acontece e a pessoa é reconquistada. Começa a reconquista. Esposas, aprendam isso a respeito dos maridos. Os maridos que não têm Deus, os maridos infiéis, os maridos que adulteraram, os maridos que adulteram, os maridos que ainda se prostituem. Entenda isso. Filho, filha, eu sei que talvez você sofreu e hoje no dia dos pais você está sofrendo muito por causa do seu pai, pelas coisas que o seu pai fez. Saiba que a humildade, que a misericórdia e que o perdão é a grande arma de Deus, porque foi a grande e é a grande arma de Jesus, o Senhor, para vencer o inimigo, a prepotência, a maldade do inimigo, e vencer o inimigo e vencer o pecado na pessoa, para vencer o inimigo no seu pai, para vencer a prepotência do seu pai, o orgulho do seu pai, a maldade do seu pai, a infidelidade do seu pai. É a arma de Jesus, é a arma de Jesus, é a arma de Jesus. E nós sabemos então que na hora do Senhor, no momento que o Pai já decretou, porque o Pai tem um momento designado, e nós sabemos que essa hora vai ser uma hora dura, onde o joio já terá crescido, mas graças a Deus também o trigo terá crescido. Daí Jesus vai intervir. Ele que está guardando lá, no alto do céu, na direita do Pai, sendo o nosso intercessor, derramando sobre nós o Espírito Santo esse tempo todo. Ele virá com glória, com poder, ele virá nas nuvens do céu, como está dito já nos Atos dos Apóstolos. Esse Jesus que acaba de ser arrebatado para o céu, ele voltará do mesmo modo que o viste subir. Jesus voltará. Então, com a vinda de Jesus, imediatamente antes da vinda de Jesus, os anjos virão, acorrentarão Satanás. Está em Apocalipse 20. Devolverão Satanás para o precipício, fecharão o precipício, fecharão o inferno, lacrarão. Está tudo isso lá em Apocalipse 20. O inimigo não terá mais poder, graças a Deus ele não terá mais poder, será impedido de continuar nos tentando. Nós teremos um mundo sem a presença dele, e Jesus virá para ser o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, a razão pela qual ele veio. E uma revelação, na hora de proclamar as grandes coisas,
Ele quer impedir, não, mas você vai ser vencido também agora. Veja bem, quem devia vir a esse mundo, estar nesse mundo como príncipe desse mundo, para preparar o caminho para Jesus, para o triunfo de Jesus, para preparar a humanidade para Jesus e preparar essa terra para Jesus, era Lúcifer e os seus anjos, os anjos que estavam a serviço dele. Ele não quis, eles foram também junto com Lúcifer, e gente, nesses séculos todos, ele só tem estragado. Ele só tem estragado. E o que é que o Senhor fez? Embora numa luta terrível, o Senhor foi escolhido no meio dos homens, do meio da humanidade, de homens e de mulheres, machucados, feridos pelo pecado, enganados pelo pecado. O Senhor foi escolhendo este e mais aquele, foi pegando todos aqueles que tinham boa vontade, todos aqueles que estavam dispostos a aceitar o senhorio de Deus, todos aqueles que estavam dispostos a se tornarem servos do Senhor. Veja, a escolha do Senhor não é uma escolha assim, eu escolho você e deixo os outros, não. A escolha do Senhor é uma escolha que só Ele pode fazer, Ele pode escolher escolhendo todos. É estranho, né? Se você escolhe, você tem que escolher 1, 2, 3, mas deixar o restante. Não, Deus pode escolher todos e é escolha. Todos aqueles que escolhidos por Deus aceitam ser seus servos, Ele acaba deixando apenas aqueles que não querem, acabam não sendo escolhidos apenas aqueles que não querem. Veja, o inimigo não quis servir, mas todos aqueles que aceitam ser servos do Senhor, servos de Jesus, e se colocar a seu serviço, investir a vida, render a vida, entregar a vida a serviço de Jesus, entregar a vida a serviço do senhorio de Jesus, para implantar o senhorio de Jesus, para preparar esta terra e esta humanidade para o senhorio de Jesus. Sim, o que Satanás não fez, os que aceitam fazer, embora agora com muita dureza. Nós não temos mais a sabedoria que ele tinha, nós não temos mais o poder que ele tinha, não temos, mas com muita dor, com muita luta, com muito calvário, com muito sangue, com muito suor, com muita lágrima, aqueles que aceitam ser servos do Senhor e preparar a vinda do Senhor, e preparar o mundo para o Senhor, e preparar a humanidade para o senhorio de Jesus, estes são os grandes escolhidos do Senhor, que estarão com Ele e serão os seus servos, e é com eles que o Senhor vai reinar. É com eles que o Senhor vai reinar. É com os servos que aceitaram ser servos que Ele vai reinar. Aqueles que acolheram o desafio de, no meio da dor, gente, porque hoje é doloroso, no meio da lágrima, porque hoje é derramando lágrima, que no meio do sangue, porque é preciso dar sangue, aqueles que aceitaram na humilhação, e na humilhação muito concreta nas nossas vidas, de sermos humilhados nos fatos de família, humilhados nos fatos de emprego, humilhados na nossa situação profissional, humilhados na igreja, humilhados por sacerdotes, humilhados por irmãos nossos que trabalham ao nosso lado, nas coisas de Deus, nas coisas de apostolado. Sim, aqueles que aceitam tudo isso na humildade, na humilhação, mas ao mesmo tempo na misericórdia e no perdão, serem servos, e servo é servo, como Jesus se fez servo do seu Pai, como Jesus se fez o servo dos servos, como Maria aceitou, eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor. Sim, aqueles que aceitam na dureza ser servos, e preparar a vinda de Jesus, e preparar o senhorio de Jesus, e implantar o reino de Jesus, e trabalhar para arrancar os filhos de Deus das goelas do inimigo, das garras do inimigo, e trazê-los para Deus. Aqueles que aceitam esse desafio de investir a vida. Eu não sou mais Senhor, e nunca fui Senhor, só há um Senhor Jesus, e eu sou servo dele, eu estou na obediência dele, eu estou na docilidade dele, só um é o Senhor. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho,
tudo que eu sou, tudo que eu tenho é apenas para servir o Senhor. Aqueles que aceitam, veja bem, substituir, é uma substituição, substituir aquilo que Lúcifer e os seus anjos não fizeram. Estes serão os servos que vão reinar com Jesus. É por isso que Satanás nos odeia. No último trabalho de libertação que eu tive que enfrentar, o Nelsinho estava junto, ele gritava na minha cara: desgraçado, eu sei o que você está fazendo, você está vendo a marca de Deus nos escolhidos, desgraçado, eu te odeio, eu vou te destruir. Verdade ou não é, Nelsinho? É duro você escutar isso, mas eu dizia: graças a Deus que Ele me odeia, graças a Deus que Ele me odeia desse jeito, e quero que Ele continue me odiando. Claro que eu não quero que Ele me aprecie, eu não quero que Ele me ame de jeito nenhum, eu quero que Ele me odeie mesmo, porque estou sendo servo do Senhor, lutando, dando suor, dando lágrima, dando sangue para ser servo do Senhor. E você também, meu irmão, e você também, minha irmã, aceita o desafio. E é por isso que Ele nos escorraça neste mundo, é por isso que Ele nos pisa nesse mundo, é por isso que Ele põe toda a série de problemas e de dificuldades quando você começa a servir o Senhor. Já reparou que quando você serve o Senhor, e quanto mais você serve fundo o Senhor, mais problemas surgem? E a gente tolo pensa que é Deus que está mandando isso para mim. Não, é o outro que odeia você, e porque odeia você, ele está fazendo tudo isso. Só que ele é ladino, ele dá o tapa e esconde a mão, ele é bandido, ele é covarde, ele nunca se mostra. Pelo contrário, alegre-se, essas tribulações todas existem porque você é servo de Deus. Você entendeu o porquê da última bem-aventurança? Bem-aventurados quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, quando falarem todo o mal contra vós por causa de mim. Lembra dessa última bem-aventurança? Mas não é o Senhor que quer que nós sejamos assim, não humilhados. Pelo contrário, é o inimigo que nos humilha. E nos humilha por quê? Porque pela graça de Deus nós aceitamos ser servos do Senhor. Gente, a grande graça que o Espírito Santo quer dar a mim e a você é a graça de nós sermos servos, é a graça de Jesus ser o Senhor. Eu quero repetir, a primeira graça que o Espírito Santo quer nos dar, como nós vimos lá nos Atos dos Apóstolos. Irmãos, eles estavam resolvidos, eles já estavam que Deus queria, e Pedro lhes transmite a vontade de Deus, e eles fazem, tanto fazem, como vai dizer aqui no finalzinho desse trecho, para construir. Você é um bem-aventurado, meu irmão, você é uma bem-aventurada, minha irmã, e a grande graça que o Espírito Santo está dando a você agora, já nesse instante, é a graça de Jesus ser o seu Senhor, inteiramente o seu Senhor. Eu tenho a certeza que você entendeu a profundidade do que seja Jesus ser Senhor, Jesus ser o seu Senhor e você ser o servo dele. Jesus está te escolhendo agora para ser seu servo. Vem cá, Nelsinho correndo. Gente, não é apenas aquela função do rei, né, em que o vassalo se ajoelhava, como o Nelsinho disse no começo, e punha a espada aqui, né, e até dava um nome para ele, daqui para frente: eu sou o rei, sempre fui o rei, e você é o meu vassalo, você é o meu servo, você é o meu súbdito. Não, gente, é muito mais. Jesus pega o seu Espírito Santo e derrama sobre você. Sim, não é uma espada que foi posta na sua espada, não. É o Espírito Santo que foi derramado sobre você. Como diz Isaías, o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Ele repousa constantemente, não é um toque apenas de espada, não. O Espírito Santo repousa sobre você para fazer de você servo. Eis o servo que eu amparo, eis aquele servo que eu escolhi.
faço repousar sobre ele o meu espírito, para que leve a verdadeira religião a toda a terra. É isso, gente, é isso que o Espírito Santo está fazendo. Receba isso agora, como é o Senhor ajoelhado agora, se ajoelhe também em você e peça a Jesus, porque é Jesus quem faz isso. Sim, peça a Jesus que Ele derrame agora o seu Espírito de maneira nova, que Ele agora faça repousar o seu Espírito Santo sobre você, para que o Espírito Santo faça com que Jesus seja o seu Senhor, e que o Espírito Santo faça com que você seja o seu servo, o servo que consagra toda a vida ao senhorio de Jesus, o servo que investe toda a vida para o serviço de Jesus, para que o seu reino seja implantado e para que a sua glória se manifeste. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E eu vou impondo as minhas mãos, Senhor, sobre todos esses meus irmãos e irmãs, sim, meu Deus e meu Senhor, pedindo, faz com que o Teu Espírito Santo repouse sobre cada um deles, sobre cada uma delas. Sim, meu Deus e meu Senhor, que o Teu Espírito Santo repouse, e repousando, Ele permaneça, Ele fique, sim, sobre cada um, envolvendo cada um. E nós estamos pedindo que esse Espírito Santo nos faça servos, nos dê a qualidade de servos, nos dê a convicção de servos, nos dê a graça de estarmos totalmente a serviço. Faça com que Jesus seja realmente o Senhor, Senhor nosso, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa inteligência, Senhor da nossa vontade, Senhor dos nossos sentimentos, Senhor do nosso corpo, Senhor de todo o nosso ser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.